Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como a Luísa disse, agora eu sou o Senhor Luiz Alberto. Eu vou até pregar assim, para que vocês vejam a minha aliança, que eu parcelei em 12 vezes sem juros. Com a graça de Deus, hoje estou casado, daqui a pouquinho a minha esposa Elaine está chegando. Eu vou falar de novo esposa e falo, tá bom? Daqui a pouquinho a minha esposa. Gravou aí, Rafa? Aí você manda para ela. Ela está vindo do trabalho, teve que fazer um relatório até mais tarde. E hoje nós vamos partilhar algo muito importante, né? Nós estamos no mês de agosto, nos últimos dias do mês de agosto, e para nós católicos, nós entendemos esse mês como o mês vocacional. A igreja, ao longo desse mês, foi trabalhando um pouquinho de várias vocações. A vocação religiosa, a vocação sacerdotal, a vocação dos leigos. E hoje nós vamos falar também um pouquinho a respeito da vocação matrimonial. Quem aqui é casado, casada, levanta a mão. Maravilha. Pode abaixar. Quem tem o desejo de casar, constituir família, levanta a mão. Muito bem. Atualmente, nos dias de hoje, as pessoas cada vez mais têm falado a respeito dos malefícios do casamento. Que casar não vale a pena, que casar é dor de cabeça, que casar é caro. Enfim, de modo geral, as pessoas, os influenciadores, têm falado para nós que casar não vale a pena. É ou não é? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês nessa noite. Vocês querem ouvir? Sim. A boa notícia é que o casamento é vontade de Deus. A vocação matrimonial, ela é vontade de Deus. Ao contrário do que as pessoas têm dito, ao contrário do que aquilo que o mundo tem pregado, Deus instituiu esse sacramento como uma prova de amor para nós. Então, se você está com seu esposo, sua esposa aqui, tenha certeza que Deus trouxe vocês aqui nessa noite para que Ele possa curar e restaurar algumas coisinhas que tem no nosso coração. Amém? Essa semana está sendo uma semana muito especial para mim, porque ontem eu completei 1 mês de casado. Nossa, ela está chegando. Ai, meu coração. Na hora que ela entrar, vamos bater palma para ela? Então, peraí. A gente não combinou, tá? É um mês muito especial para mim, porque na terça-feira, o padre Rafael, aqui da nossa paróquia, foi lá em casa, deu uma bênção lá em casa. Ontem, nós completamos 1 mês de casados. Um mês de casados, vem cá, amor. 1 mês de casados, e hoje Deus está nos dando essa graça de pregar, de falar, de testemunhar um pouquinho a respeito da vocação matrimonial. Mais uma salva de palmas para minha noiva, para minha esposa. E talvez você se pergunte o que um casal que acabou de fazer 1 mês de casado tem para nos ensinar. Eu comecei essa pregação falando que o casamento é vontade de Deus.
E a Bíblia, o catecismo da Igreja Católica, mas a Bíblia, do começo até o fim da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai trazer várias imagens, mensagens e comparações relacionadas ao matrimônio. O matrimônio é algo tão bom, é algo tão agradável, que os escritores sagrados usaram essa imagem de um relacionamento matrimonial para expressar o amor de Deus pela igreja, o amor de Deus por nós. Sabia disso? Lá, desde Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus vira para Adão e fala: não é bom que o homem esteja só. E por isso Deus cria Eva, uma mulher que lhe seja correspondente, que lhe seja complementar. Então, desde o princípio, desde as primeiras coisas que Deus começou a fazer, Ele já tinha criado o homem para a mulher e a mulher para o homem num sentido matrimonial. Mas lá no final da Bíblia, em Apocalipse, a Bíblia também vai nos dizer que Cristo é aquele que vai se casar com a sua esposa, que é a igreja. E a igreja somos todos nós. O matrimônio, a vocação matrimonial é algo tão importante que o catecismo vai dizer o seguinte: a salvação da pessoa, a minha e a sua salvação, e a salvação da sociedade humana está estreitamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. A salvação de cada um de nós e da sociedade como um todo passa pelo meu casamento e pelo seu casamento. Olha que responsabilidade e olha que missão bonita Deus nos dá. A salvação da minha vida, da minha alma, passa pelo matrimônio com a Elaine. A salvação da Elaine passa por mim. E a salvação da humanidade passa pelos nossos matrimônios, pela nossa família. Agora vocês começam a entender por que por aí nós temos visto cada vez mais um discurso contra o matrimônio e contra a família? Porque a família e o matrimônio desestruturado desestrutura toda a sociedade. Mas Deus quer fazer nova todas as coisas. Amém? O matrimônio, a vocação matrimonial para nós cristãos católicos, ela pode ser entendida como um transbordamento de amor. Deus, porque nos ama tanto, Deus, porque nos ama muito, preparou um homem, uma mulher, para que você pudesse sentir esse amor de Deus. Se você está com o seu esposo, sua esposa, vira para ela, para ele, e fala assim: meu amor, você é um caminho para que eu possa me sentir amado por Deus. Deus colocou o seu esposo, a sua esposa na sua vida para que você pudesse se sentir amado, amada por Deus. Eu não sei por quais dificuldades, por quais tribulações, por quais dificuldades aconteceram na sua vida, mas o seu esposo, a sua esposa é a pessoa que Deus preparou e reservou para que você pudesse sentir esse amor, esse cuidado de Deus, esse carinho de Deus. Foi a pessoa que Deus reservou, separou, para que a sua vida, a sua história fosse curada. Você acredita nisso? Sim ou não?
mesmo. Talvez você fale assim, Luiz Alberto, é que você não conhece meu esposo. É que você não conhece a minha esposa. Sem levantar a mão, mas apenas no silêncio do seu coração. Se o seu esposo, sem falar nada, hein, gente? Se o seu esposo, se a sua esposa é uma pessoa complicada, no seu coração você fala eu. Vamos lá? Ele está aqui, ela está aqui. Se não tiver, você pode falar eu. Agora, se tiver, você... Por que eu estou brincando com isso? Porque a igreja vai nos ensinar que o matrimônio também é um caminho para a nossa santificação. Então olha para o seu esposo, para a sua esposa e fala assim, meu amor, você é o caminho que Deus escolheu para me santificar. E ao longo desse 1 mês de casado, Deus foi me mostrando oportunidades, tanto para mim quanto para a Elaine, que nós podemos nos santificar dentro da nossa casa. Seja através da paciência, seja através do perdão, seja através do respeito. São vários os caminhos e as oportunidades que no matrimônio cristão Deus nos dá para que essa vocação nos leve à santidade. Todas as vocações têm como finalidade nos levarem à santidade. Alguns vão caminhar em direção à santidade sendo padres, sendo freiras, sendo leigos consagrados. Outros vão caminhar em direção à santidade com um esposo, com uma esposa, constituindo uma família. Uma das principais finalidades do seu casamento é que vocês se tornem santos. E aí, meninos, meninas, esposos, esposas, esse é um critério fundamental. Essa pessoa que você está interessada ou que você casou, te aproxima ou te afasta de Deus? Se essa pessoa te aproxima de Deus, você fez a escolha certa. E às vezes essa pessoa pode te aproximar de Deus por várias formas. Seja porque ela é muito difícil e você precisa rezar mais, seja porque ela te convida para a igreja, para participar do terço. Mas se essa pessoa te aproxima de Deus de alguma forma, foi essa pessoa que Deus escolheu para que você fosse santo e para que você fosse salvo. Olha para o seu esposo, para a sua esposa e fala assim, meu amor, você é o caminho que Deus escolheu para a minha salvação. O catecismo da igreja vai nos ensinar o seguinte: após a queda, após o pecado, o casamento ajuda a vencer a centralização em si mesmo, o egoísmo, a busca do próprio prazer e abrir-se ao outro, à ajuda mútua e ao dom de si. Vou repetir. Após a queda, após o pecado original, o casamento ajuda a vencer a centralização em si mesmo, porque agora sou eu que tenho que descer o lixo, segunda, quarta e sexta. Ajuda a vencer o egoísmo, porque às vezes eu tenho que abrir mão das minhas vontades para fazer as vontades da Elaine, e várias vezes a Elaine precisa abrir mão das vontades dela para fazer as vontades do Luiz. A busca do próprio prazer. O matrimônio, ele nos ajuda a vencer essa lógica egoísta de satisfação apenas de si mesmo e nos leva a buscar realizar o outro. Se você casou pensando em apenas você ser feliz, tem grande chance de dar errado. Agora, se você casou para fazer a outra pessoa feliz, você acaba se tornando feliz por consequência. E abrir-se ao outro, a ajuda mútua ao dom de si. Eu quero convidar vocês
abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que vai falar para nós a respeito das bodas de Caná. E ele tem um significado muito importante, porque, como eu disse, se do começo da Bíblia ao final da Bíblia, a palavra de Deus está nos falando a respeito do matrimônio, Jesus, nessa passagem, ele eleva o matrimônio a uma dimensão sobrenatural, conforme nós vamos acompanhar. Até aqui, eu não falei nada de novo. Como eu falei, tenho 1 mês e 1 dia de casado, então talvez eu não tenha muita coisa para ensinar, muita experiência para transmitir, mas a palavra de Deus, através dessa leitura, tem 4 ensinamentos para nós, para um casal, para um casamento cristão, ser bem-sucedido, ser feliz. Vocês estão preparados? A palavra de Deus vai dizer assim: no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, de quase 100 litros cada, destinada às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles a encheram até a borda. Então disse: agora tirai e levai ao encarregado da festa. E eles o levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este é o início dos sinais. Jesus o realizou em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. A palavra de Deus vai nos dizer que o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa de casamento. Jesus tinha vários lugares para que ele pudesse realizar o seu primeiro milagre. Mas por desígnio de Deus, por vontade de Deus, o primeiro milagre, a primeira manifestação de Deus acontece num casamento. Por isso o casamento é vontade de Deus. Por isso o casamento é um lugar sagrado e propício para que a manifestação de Deus aconteça. Amém? Você quer que a manifestação de Deus aconteça no seu casamento, sim ou não? Sim. Então se prepara, que agora vão os 4 conselhos para um casamento cristão, para um casamento feliz. Primeiro, a palavra vai nos dizer assim: a mãe de Jesus lhe disse. Maria estava lá na festa de casamento com Jesus e os discípulos, e Maria percebeu que estava faltando. Maria percebeu que estava faltando vinho e ela disse: esposo, esposa, se você está percebendo que tem alguma coisa faltando na sua casa, no seu matrimônio, no seu relacionamento, faça como Maria. Primeiro, diga para Jesus, mas também diga para o seu esposo, para a sua esposa: olha, eu percebi
que você já não tem dado carinho, atenção. Eu percebi que está faltando isso, aquilo. É importante dizer, falar. Porque quando a gente não fala, a gente não traz à tona, a gente não torna visível aquela ausência que a gente está sentindo falta. Maria podia simplesmente reclamar. Nossa, você viu que festa ruim que não tinha vinho? Nossa, você viu? Mas ela falou. Você tem falado para o seu esposo, para a sua esposa, aquilo que você não está gostando? Aquilo que você tem sentido falta? Aquilo que precisa ser melhorado? Sim ou não? Às vezes a gente espera que Deus faça o sobrenatural, e Deus faz o sobrenatural, Deus faz o impossível, mas às vezes é preciso que a gente fale coisas simples. Amor, eu não gostei disso. Ou amor, eu gostei daquilo. Amor, eu estou sentindo falta do papel higiênico, estou sentindo falta da roupa lavada, estou sentindo falta de ter mais tempo com você. A gente tem a tendência a achar que o outro tem a obrigação de saber, de adivinhar. E aí a gente se frustra, se decepciona. Então faça como Maria. Fale. Segundo conselho, segundo passo. Está no versículo 5. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o segundo conselho. Fazei tudo o que ela vos disser. Ouviram, esposos? Fazei tudo o que ela vos disser. Mais uma vez, fazei tudo o que ela vos disser. Vocês entenderam? Eu peguei assim na primeira semana, gente. Que esse é o caminho para um matrimônio feliz, realizado e pleno. Fazei tudo o que ela vos disser. Eu estou brincando, é lógico. Mas é sério também. Fazei tudo. O matrimônio só tem sentido quando um se coloca a serviço do outro. É para fazer tudo. O esposo está aqui para servir a esposa, assim como Cristo serviu a igreja. O esposo é aquele que vai se sacrificar para a sua esposa, e a esposa é aquela que vai se sacrificar, que vai servir o seu esposo. Seja nas tarefas de casa, varrendo, passando, seja no trabalho externo para que não falte nada dentro de casa, seja acompanhando alguém, o filho no hospital. O esposo deve fazer tudo para a esposa e a esposa deve fazer tudo para o esposo. Você está fazendo tudo para a sua mulher? Sim ou não? Você está fazendo tudo para o seu marido? Sim ou não? Às vezes, a gente tem uma visão romântica do matrimônio, do casamento. E a gente esquece que o matrimônio ele é constituído de pequenas ações diárias. Do falar, do fazer. Ela está cansada, então hoje sou eu que vou lavar a louça. Ele está cansado, então hoje sou eu que vou fazer a comida. A roupa está suja, então sou eu que vou arrumar a casa. E um vai servindo o outro. Luiz, quanto eu devo fazer isso? Quanto eu devo fazer isso? Sempre 70 vezes 7, ou se a gente fosse ver aqui nesse texto, os servos encheram até a borda, até transbordar. Sirva o seu esposo, a sua esposa, doe-se
totalmente. Não reserve energia, não reserve esforços. Se doe totalmente, se entregue totalmente. E na medida que nós fazemos isso um pelo outro, o casamento não fica pesado. O casamento fica leve e o casamento fica feliz. E fazendo direção com um padre amigo nosso, ele falou assim, chega um momento em que o casal começa a disputar generosidade. Não, amor, pode deixar que eu faço isso para você. Não, amor, você está cansado, pode deixar que eu faço. Lá na sua casa é assim também, sim ou não? Se você falou para o seu esposo, para a sua esposa, aquilo que estava faltando, se você serviu o seu esposo, a sua esposa, e se você se entregou totalmente, e o seu matrimônio ainda não está do jeito que você queria, e ainda tem alguma coisa que está desajustada, nós temos que fazer o último conselho que a palavra de Deus também nos ensina, que é confiar em Jesus. Os servos não questionaram a ordem, mas eles confiaram na ação sobrenatural de Jesus. Os servos foram aqueles que viram que o vinho tinha acabado, viram a ordem de Jesus, encha as talhas de água, também a água se transformar vinho. Você já falou para o seu esposo o que você está sentindo falta. Você se doa todos os dias e serve o seu esposo, a sua esposa todos os dias, e você não viu nenhuma mudança, nenhuma transformação. Você confia, você acredita que o Espírito Santo, que a ação de Jesus pode transformar seu matrimônio? Sim ou não? Sim. Você acredita que o Espírito Santo pode transformar seu esposo, sua esposa? Sim. Quer falar alguma coisa, amor? Vamos rezar? Quer falar? Ou vamos rezar primeiro? Vamos rezar? Deixa ela falar e a gente reza. Boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria. Só queria falar e testemunhar alguns pontos que o Luiz trouxe na pregação, que o início do Evangelho ele fala sobre o protagonismo de Nossa Senhora, né? A ação de Nossa Senhora. A ação e a intercessão de Nossa Senhora sobre aquele casamento. Acho que a primeira coisa, né? O que a palavra nos ensina? Que a primeira coisa que nós devemos convidar é Nossa Senhora para estar no nosso casamento. Então, se você ainda não a chamou, não convidou para estar na sua casa, eu te convido hoje a chamá-la para viver na sua casa, para estar contigo na sua casa. Quando nós decidimos, né, com 2 meses de namoro, o Luiz falou, eu vou me casar com você. Eu, sem acreditar, ele ainda disse, e eu quero a data hoje, para a gente já marcar a data hoje. É, ousado, né? E aí, meio sem acreditar, mas eu falei assim, vou dar uma data, né? Uma perspectiva, alguma coisa. E aí nós pensamos, o que é significativo para você e o que é significativo para mim. E para nós dois, ambos, somos devotos de Nossa Senhora das Graças. Então, eu cresci, a minha paróquia é Nossa Senhora das Graças, lá em Mogi, e sou consagrada a Nossa Senhora das Graças, e o Luiz também. Então, vamos casar no mês de Nossa Senhora das Graças, em novembro, dia 27 de novembro. Só que 27 caiu numa quinta. Vamos casar, então, dia 29 de novembro. Era isso? E aí, com o passar do tempo, conversando com o padre,
o padre, no final do ano passado, falou para a gente assim: por que vocês vão esperar um ano para receber o sacramento, sendo que vocês já estão prontos? Por que esperar por mais um ano? E aí aquilo incomodou, daí ele falou assim, isso ele disse para mim, e falou assim, manda chamar o Luiz Alberto aqui, porque eu vou decidir com ele a data do casamento. Pode chamar, nada de casar final do ano, não, pode, você só escolhe a data que o mês eu vou resolver com ele. E aí nós fomos ver locais, porque já a princípio a gente não ia fazer festa, né? Então, só que a gente queria ter certeza se a gente não ia querer fazer festa mesmo, né? Com o dinheiro que nós tínhamos. E aí nós fomos ver locais. E aí quando chegamos nesse local, o Luiz gostou e eu gostei também. Aí a gente ficou naquela coisa, vai, não vai, vai, não vai. Daí eu falei assim, a gente não consegue. Daí ele falou assim, mas você sempre quis uma festa. Daí eu falei, mas não dá, eu acho que não. E vai. Daí o Luiz falou assim, não, vamos fazer uma festa. E aí nós decidimos por agosto, né? Acho que no início de agosto agora. E aí a única data que tinha disponível era dia 27 do mês 7. Então, Nossa Senhora estava ali, né? Aquela data tão importante para nós, que era a data do dia 27, e ser no mês 7, que é o mês perfeito, né? O 7 é o número perfeito. Para nós também veio grandes significados aí. Ao longo de todo o processo de preparação do casamento, como o Luiz iniciou a pregação, né? É vontade de Deus o casamento, é isso, né? E a Jo sempre me dizia, né? Deus ama casamento. Então, Ele vai ajudar vocês em todo esse caminho. E algumas pessoas falavam, mas se prepare. Se prepare porque Deus ama casamento, mas o demônio odeia casamento. Porque assim também como o Luiz falou, se a transformação da sociedade se faz por meio da família cristã, e se uma família cristã estava se formando, o demônio não quer que famílias cristãs se formem. Então, ao longo do tempo, nós fomos vivendo períodos tranquilos, harmoniosos, né? Até que, quase que no final, alguns meses antes, nós fomos vivendo meses conturbados. Meses onde eu falava A, o Luiz entendia B, ele falava C, eu entendia D. E aí a discórdia começou a acontecer entre nós, e várias discordâncias, várias brigas, né, nós fomos tendo ao longo do tempo. Até que Deus nos deu um presente antes disso, né, que foi esse padre, o padre que nos acompanhou antes da decisão, durante e vai nos acompanhar agora, depois do casamento. E aí nós falamos para o padre, chegamos lá, padre, está acontecendo isso, isso e isso. E aí o padre pegou, e é um padre que não é da Renovação Carismática, né, um padre mais tradicional, né, da Opus Dei e tal. E aí eu não esperava ouvir o que ele falou. Ele falou assim, olha, isso aí que vocês estão me falando tem um nome, não sei se vocês conhecem, o demo. Isso aí é ataque espiritual que vocês estão vivendo. E aí é necessário que eu atenda agora individualmente vocês, porque é a graça sacerdotal que vai expulsar o demônio do meio de vocês. E aí ele rezou, né? Rezou por nós, nos acompanhou durante o processo, foi nos dando o caminho, até que nós conseguimos passar. E foi com a mão estendida do padre nos levando, porque eu não sei como nós chegaríamos à data do casamento, né? Do jeito que nós estávamos, né? Nas discordâncias. E é o padre que também nos ajudou, pela graça de Deus e intercessão de Nossa Senhora, a ir para o matrimônio de uma maneira tão profunda, tão madura, né? E acho que tão agraciada por Deus como nós estamos vivendo. Então, eu digo para vocês que não esqueçam
convide Nossa Senhora para estar. Desde o início, convide Nossa Senhora. E não esqueça, o casamento, a família de vocês é vontade de Deus. E Deus precisa de cada casamento, de cada família que está aqui, para levar ao mundo pessoas transformadas, convertidas e que levem o amor dele para as outras que vão se encontrando no trabalho, no caminho. Deus precisa de você, Deus precisa da sua família, Deus precisa do seu casamento, do seu sim. Só que sozinhos nós não conseguimos. Por isso, novamente, convide Nossa Senhora para te auxiliar, para, naquele momento do sufoco, segurar na mão e falar assim, não, eu estou com vocês. Jesus, está faltando vinho. Jesus, naquela casa ali, está faltando vinho. Já teve vinho nessa talha, mas agora está acabando. Senhor, olha pela família do João, olha pelo casamento da Maria. Que nós possamos hoje pedir essa graça do Espírito Santo pelas mãos de Nossa Senhora, para que Ele possa vir encher as nossas famílias, os nossos corações e permanecer conosco. Se você está vivendo tribulação, se você está sofrendo por seu esposo ou sua esposa ou com seu filho, nós vamos pedir agora a intercessão, a graça do Senhor sobre cada um de nós, para que o Senhor possa visitar cada situação que está acontecendo hoje, para que a sua família seja renovada, transformada, pelo poder do Espírito Santo, pelas mãos de Nossa Senhora. E eu quero te convidar a ficar de pé. Se você está com a sua família, que você possa ficar próximo dela. Se você